Bom dia, segundo domingo de agosto, o dia que aqui no Brasil nós paramos para celebrar, para comemorar o Dia dos Pais. E se você é pai, assim como eu, parabéns para nós. Parabéns por essa missão tão linda, tão nobre que Deus nos colocou. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor nas nossas vidas. E eu tenho uma herança, tenho duas heranças aqui em casa que eu me sinto muito próspero, muito abençoado por isso. E tenho certeza que, assim como eu, você pode dizer o mesmo com seus filhos. E como herança do Senhor, como um tesouro, um presente que não tem preço, não dá para a gente precificar a vida dos nossos filhos, nós temos que cuidar bem desse tesouro, nós temos que cuidar bem dessa herança. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: instrua o menino no caminho em que deve andar, para até quando ele envelhecer, ele não se desviar dele. A gente pode até querer ensinar nossos filhos. A gente pode falar, a gente pode passar a teoria, a gente pode passar a vida inteira falando. A gente pode investir na vida dos nossos filhos, a gente pode pagar escolas caras para dar uma boa educação, a gente pode investir em idiomas, a gente pode investir em cursos extracurriculares para ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim como vocês viram no começo do vídeo, mais do que teoria, os nossos filhos podem até ouvir a teoria, mas o que eles realmente vão seguir, o que eles realmente vão praticar é aquilo que eles veem na prática. A neurociência, ela explica que as crenças, e não estou falando aqui de crenças religiosas, mas eu estou falando aqui de crenças, aquilo que a gente acredita, o que é a nossa base, que determina quem nós seremos no futuro, que determina aquilo que nós vamos conquistar no futuro, as pessoas com quem a gente vai se relacionar, a profissão que a gente vai seguir, tudo isso está relacionado com as crenças, aquela programação mental que foi feita na nossa mente. E as principais programações mentais que são registradas na nossa mente são aquelas que acontecem do 0 aos 12 anos de idade. E como que elas são programadas na nossa mente? Elas são programadas através daquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Então, nós como pais temos uma responsabilidade muito grande. Porque aquilo que os nossos filhos estão vendo, ouvindo e sentindo diariamente nos nossos lares, diariamente na nossa relação com eles, está determinando quais são as crenças deles. Como que eles vão ser no futuro, que homens e mulheres que eles vão ser no futuro. Se você quer que os seus filhos sejam pessoas corretas, pessoas educadas, pessoas direitas, começa com você. Se eu quero que os meus filhos sejam pessoas honestas, eu preciso ser honesto.
Se eu quero que os meus filhos se preocupem com outras pessoas, eu tenho que me preocupar com as outras pessoas. Porque a partir do momento que eles me veem se preocupando com as outras pessoas, a partir do momento que eles me veem fazendo aquilo que é certo, aquilo vai ser programado na mente deles. E é isso que eles vão praticar no futuro. Eu posso falar muito, mas se a minha prática, o meu dia a dia é diferente do meu discurso, pode estar certo de uma coisa: eles não vão seguir aquilo que eu falo, mas eles vão seguir aquilo que eu faço. Por isso, o pai, a figura paterna, tem um papel de extrema importância na formação de uma vida. Trabalhando com desenvolvimento humano, eu já pude perceber muitos casos, muitas pessoas com sérios problemas, com graves problemas, por causa da falta da figura paterna. Por isso, meu irmão, se você está me ouvindo hoje aqui, é momento de nós prestarmos atenção, é momento de nós estarmos atentos à importância da nossa figura como pais na criação dos nossos filhos. E lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, ele diz o seguinte: quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Muitas vezes eu vejo, pessoas querendo acertar, querendo fazer, querendo dar o melhor, pais querendo dar o melhor e falando assim: não, eu sou amigo do meu filho. Eu vou naquela linha de que deixa o filho fazer, deixa ele viver, deixa ele ter as experiências dele. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que quem se nega a castigar o seu filho, a disciplinar o seu filho, não ama. Se você ama o seu filho, você deve educá-lo, você deve pôr limites, você deve determinar as regras do seu lar. Porque uma criança que cresce sem regras, que cresce sem limites, onde tudo pode, tudo é possível, essa criança não tem frustração e ao invés de você estar ajudando essa criança, você está construindo um monstro. Tem muitos pais que querem ser amigos dos seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Pai e filho não é um relacionamento de amizade. É um relacionamento de pai e filho. Se eu for ser amigo do meu filho, eu estou saindo do papel de pai. Porque o papel de pai e filho é muito mais forte do que um amigo. Não quer dizer que eu não vou ser amigo do meu filho, não é isso que eu estou falando. Mas não deixe o seu papel de pai para ser filho, para ser amigo do seu filho. Porque aqueles pais que querem ser só amigo do seu filho estão construindo um monstro. Não estão colocando limites. Não estão educando, não estão disciplinando quando a criança deve ser disciplinada. Eu, como filho, eu fui disciplinado pelos meus pais. Quantas vezes eu fui castigado pelo meu pai? Quantas vezes eu tive que sofrer punições por faltas minhas, por desobediência minha, por desonra minha. E isso não significa, não foi essa disciplina que me fez não amar meu pai. Muito pelo contrário, eu amo meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai. Eu honro meu pai, eu respeito meu pai, porque ele me disciplinou. Porque talvez se ele não tivesse me disciplinado no passado, talvez se ele não tivesse colocado os limites, talvez hoje o nosso relacionamento poderia ser bem diferente. Pais, entenda uma coisa, você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho. E o pai ama e o pai educa. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o pai que ama o filho, ele disciplina o seu filho. Então, pai, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui para você, assim como a gente começou nesse vídeo, as crianças
imitando exatamente aquilo que eu estava fazendo. Essa é a realidade na vida dos nossos filhos. O que eles vão replicar na vida adulta é exatamente aquilo que eles vão ver, ouvir e sentir dentro de casa. É a percepção deles a respeito da nossa vida que vai determinar, vai moldar o caráter deles no futuro. As crenças deles estão sendo geradas nesse período de 0 a 12 anos de idade. Por isso, pai de criança, esse é o momento de você investir nos seus filhos. Invista tempo, invista atenção, invista carinho, invista amor, invista disciplina na vida dos seus filhos. E pode ter certeza de uma coisa, no futuro esses filhos vão te honrar e vão te respeitar e vão te trazer muita alegria. É a promessa do Senhor nas nossas vidas. Discipline seus filhos, não tenha medo de corrigi-los, coloque limites, coloque regras. O ser humano, ele precisa desse limite, ele precisa de educação. Não facilite a vida dos seus filhos. Às vezes eu vejo muitos pais querendo facilitar, fazendo tudo pelos filhos. Tá errado. Tá errado. Se você facilitar a vida dos seus filhos, os seus filhos vão crescer e se transformar em homens e mulheres fracas. A disciplina, os desafios do dia a dia fazem com que eles se tornem pessoas fortes no futuro. Eles têm que ter responsabilidades dentro de casa, de organizar as suas coisas, de organizar o seu quarto, de cuidar das suas coisas, cuidar das suas tarefas. Isso faz parte da educação deles. Por isso, não facilite a vida dos seus filhos. Se você quer ser um pai bem-sucedido, um pai segundo a palavra de Deus, faça aquilo que a palavra de Deus diz, discipline-os, coloque regras, coloque limites, e você vai ver que no futuro eles se tornarão homens e mulheres que vão seguir, vão te respeitar e vão te trazer honra. E principalmente, para a gente fechar, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais, ensinem seus filhos a serem amigos de Deus. Ensinem seus filhos a andar com Deus. Mas, de novo, eles só vão aprender isso se você for amigo de Deus, se você for um homem que anda com Deus. Eu te encorajo, a partir de hoje, a ter um relacionamento forte, íntimo e sincero, a andar com Deus, a se relacionar com Deus, porque através da sua vida, através das suas experiências com Deus, os seus filhos vão conhecer a Deus. Mais uma vez, parabéns. E a minha oração e o meu desejo é que nós, como pais, possamos acertar, nós, como pais, possamos ser referência, possamos ser usados por Deus para levar nossos filhos a andarem e se relacionarem com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e parabéns.